Hoje nós vamos estar em Salmos 42. Eu vou ler a partir do verso 5, tá bom? Para vocês que querem me acompanhar aí, diz assim: Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo. A sua canção é a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Esse salmo, a gente percebe aqui o quanto o salmista está passando por um momento de angústia, um momento difícil, né? E eu creio que nós estamos vivendo tempo difícil, né? Todos nós estamos passando por alguma coisa difícil. É um diagnóstico, é uma notícia ruim, talvez, que você recebeu hoje, talvez é as contas que nós não conseguimos mais dar conta delas. Tem alguém perguntando o Salmo, é Salmo 42. Talvez também você está sofrendo, está angustiado, está com a sua alma perturbada por causa de relacionamento. Né? Os relacionamentos estão quebrados, a falta de amor tem aumentado, é terrível ver notícia. Até assistir as notícias, assistir o jornal hoje, perturba a nossa alma, né? Perturba a nossa mente, tira a nossa paz. A falta de confiança que a gente tem hoje, a gente tem dificuldade de confiar em tudo, de confiar em todas. Então a alma entra nessa perturbação. E o salmista estava passando por tempos assim. Ele não podia confiar em ninguém, os relacionamentos estavam quebrados, as notícias estavam ruins, as coisas estavam acontecendo, ele estava sendo perseguido. E aí ele começa aqui a lembrar a alma cansada dele. Então, a nossa alma, às vezes, ela tá cansada. Não se sinta culpada, porque talvez você está se sentindo abatida. A sua realidade hoje talvez não é aquela realidade onde você está com a força total. Não, você está se sentindo talvez que você está se arrastando, você está puxando um peso, ou você está tendo que forçar para continuar. Porque está abatida, ó minha alma, grifa aí, porque aqui o salmista ele está reconhecendo a sua dor. Ele não nega a sua tristeza, ele não finge que tá alegre, né? Eu sou muito assim, às vezes você pergunta, e aí, pastora, tá bem? Não, eu não tô bem, não dá para disfarçar, né, que eu não tô bem. Por quê? Porque eu sou muito transparente. Então eu me identifico muito com esse salmista às vezes, porque quando eu tô bem, mas quando eu tô mal também, eu tô mal e eu não consigo ser diferente. Mas a gente vê que a fé não é negado, né? A fé é encarar a dor
com esperança. Ele não perdeu a esperança. Tá doendo, tá sofrendo, tá difícil, mas ele ainda tem a esperança. Então, esse é o primeiro ponto do nosso devocional. A minha alma também se cansa, para você que gosta de anotar. A minha alma também se cansa, porque está abatida a minha alma. Então, não é um pecado você dizer que não está ok, você dizer que talvez as coisas não estão indo bem, mas eu confio no Senhor. Eu estou passando no vale, mas eu confio que o Senhor vai agir. Amém? E por quê? Ele ainda fala: por que te perturbas dentro de mim? Ele está aqui conversando com ele mesmo, né? Eu imagino ele talvez ali no seu quarto, naquele momento de desespero, que às vezes a gente faz até no banheiro, quando a gente vai tomar banho, para ninguém perceber, né? Aí a gente chora lá dentro do banheiro mesmo, ali debaixo do chuveiro, que já desce junto ali com a alma, e ele começa a conversar com a alma. Por que que você está assim? Por que que você está perturbada? Ele chama a alma dele à razão, né? É como se ele estivesse tentando ali acordar a própria alma. Ei, por que que você está assim? Ele ensina que mesmo no fundo do poço, a gente ainda pode decidir a confiar. A gente ainda pode olhar assim no espelho e nos confrontar, né? Dar uns tapas. Você já deu um sacode em você mesmo? Porque talvez a gente pode estar cercado de nãos. Tudo bem, a minha avó costumava falar que o não a gente já tem todos os dias. Então nós precisamos correr atrás do sim. Então nós podemos até estar cercado de não hoje. Talvez você está cercada de nãos hoje. Mas Deus, ele é especialista em reverter cenários impossíveis. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele é o Deus do impossível. Ele tem uma aliança firmada comigo e com você, que ela pode até demorar, mas ela não vai falhar, porque ele não é Deus, ele não é homem para que minta. Ele é fiel e a tua palavra vai se cumprir. Estava chovendo essa semana. Ó, vocês devem ter visto no meu Instagram. Eu postei aquele arco-íris que deu aqui bem em cima da minha casa e eu fiquei relembrando, né, da promessa que Deus fez a Noé, né? E toda vez que eu vejo um arco-íris, eu lembro que há uma promessa sobre mim. E há uma promessa sobre você. E essa promessa não vai falhar, pelo contrário, essa promessa já foi consumada. Você é separado, você é escolhido, o preço já foi pago por mim e por você. Então, nossa esperança não acaba jamais. Nós sempre vamos ter motivo para ter esperança, para confiar em Deus. Porque Ele é o Deus do impossível e se você está vivendo um impossível hoje, ele vai reverter esse cenário. Você vai mudar de cena, em nome de Jesus. Eu acredito. Essa palavra minha hoje, ela não é muito longa, mas ela pode curar a minha alma e a sua alma, se a gente começar realmente colocar esses três pontinhos aqui tão rápidos em prática, né? O pastor está fazendo algo muito parecido, então eu creio que Deus, ele está querendo nos reavivar. Ele está querendo tirar de nós as impossibilidades, ele está querendo tirar de nós a tristeza, ele está querendo tirar de nós a dúvida que às vezes nos pega de jeito. Ele está querendo tirar de nós o medo de caminhar, o medo de dirigir, o medo de poder declarar que Ele é o Deus do impossível. Às vezes nós temos medo de falar que Ele é o Deus do impossível. Às vezes nós temos medo de ver uma pessoa doente e orar por ela, porque a gente duvida. No nosso coração, a gente começa a duvidar que Ele vai fazer. A gente pensa assim: ah, eu orar por quem está com câncer? E se a pessoa não for curada? Se a pessoa não for curada, você tem que entender que a responsabilidade não é sua. A nossa responsabilidade como discípulos de Cristo é
profetizar, é declarar, é acreditar, é orar, não é isso que a Bíblia fala? Quando tiver doente, junta os presbíteros, os pastores, leva para a igreja e ora, orar, orar, acreditar. Mas a responsabilidade não é nossa. Às vezes, ai, mas eu vou morrer de vergonha, né? Nossa, é muita, é muita ousadia você chegar e falar, não, eu vou orar por você. Nós precisamos despertar isso novamente, né? Orar um pelos outros e crendo que Deus vai fazer. Às vezes a gente quer ver ali muito rápido a cura naquela hora. Mas hoje, o lugar que Deus está querendo curar mais ultimamente é a nossa alma. É a nossa identidade nele, é acreditar que ele ainda é capaz de fazer infinitamente mais. Então, esse é o nosso segundo ponto. A alma precisa ser confrontada. A alma, ela precisa, mesmo no meio da dor, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa decidir acreditar. Então, o nosso primeiro ponto foi: a alma também se cansa. É uma realidade o abatimento. Não tem como a gente correr de momentos que nos abate. E segundo ponto, a nossa alma precisa ser confrontada. Nós precisamos confrontar a nossa alma e decidir, mesmo em meio à dor, viver além daquilo que nós podemos ver, viver pela fé. Viver pela fé, o não eu e você já temos, mas o Deus do impossível também nós já temos. Então, tá tudo certo. E o terceiro ponto que eu quero falar com você, para você anotar, é a espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A alma deve lembrar quem Deus é. Terceiro ponto, a alma deve lembrar quem Deus é. Uma esperança ativa, não é um sentimento, é uma ação em ter esperança. Isso é fé profética. Ah, eu quero ser uma mulher, eu quero ser uma mulher que tem fé, que profetiza, eu quero ser uma profeta na terra, né? Eita glória! Nós somos profeta a partir do momento em que nós colocamos o nosso coração nesse lugar. Eu ainda o louvarei. Tá difícil, eu tenho um monte de não hoje, eu só tenho não, mas eu ainda o louvarei. Isso é fé profética. Não é o fim. Deus ainda vai agir. Você tem aquela amiga do seu lado que tem fé. Você precisa ter pessoas assim do seu lado. Eu tenho. Eu tenho. A Fernanda é uma delas aqui, tá? Já tá batendo palma. Não tem impossibilidade para mulher. Eu falo uma coisa, ela não, pastora, não, mas eu não, mas ela não. Ela acredita até o fim. Ela acredita, às vezes nem eu mais estou acreditando, e ela continua acreditando. Então, eu e você para vencer essa luta da alma, essa luta interior, nós precisamos caminhar com profetas, com pessoas que têm fé, com pessoas que ela pode passar o que for, mas ela ainda louva. Ela ainda adora, ela ainda dita, ela confronta, ela não aceita perder para o mundo, porque ela acredita que Deus é o vencedor. Jesus é o nosso vencedor, o nosso rei. Ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, Deus ainda vai agir. Eu quero que você leve essa palavra no seu coração hoje. Eu não sei se você está passando por uma situação ou se talvez você amanhã vai passar. Eu sei que nós temos momentos em que parece que nós estamos caminhando realmente com uma força que não é nossa, né? Parece que se Deus não intervir, não tem como, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Sabe aquele momento de dependência total, como se fosse uma criança que depende para trocar fralda, para andar, para dar comida, para qualquer coisa, e ela começa a chorar e chorar e chorar, e chorar. Às vezes é necessário a gente só chorar, a gente não tem nem palavras, a gente não sabe nem falar o que quer, não é verdade? Mas eu estou aonde?
Eu estou chorando nos pés do meu Deus, em quem eu confio, eu ainda o louvarei. Não é o que o mundo diz, mas o que Deus diz que define a minha história e a sua história. A nossa história não acabou, a nossa história apenas está começando, porque nós vamos viver uma história eternamente. A nossa história ela é eterna. Eu e você, nós somos eternos. A gente precisa viver como pessoas eternas. Ah, eu não sou espiritual demais. Não, eu não sou espiritual demais. Eu sou espiritual. Você entende? Ah, você está sendo espiritual de menos ou espiritual demais? Não, eu não tem como eu ser espiritual de menos e nem demais, porque eu sou totalmente espiritual. Eu vivo já uma vida eterna, né? Eu estou aqui de passagem, porque eu vou ir para um lugar muito melhor. Então, a minha história e a sua história não acabou. Então, o primeiro ponto para você que está anotando é a alma também se cansa. Segundo ponto, a alma precisa ser confrontada. Terceiro ponto, a alma deve ser lembrada de quem Deus é. Uma esperança ativa, uma decisão em meio à dor, enfrentar uma realidade abatido, muitas das vezes abatidos, mas não destruídos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essa é a palavra que vai nos avivar e nos fortalecer e nos fazer romper gigantes nesses últimos dias. Então, quando tudo diz que não, não tem aquela canção, Ana Paula? Deus ainda está dizendo, espere em mim, né? Eu não vou arriscar cantar. O que está dizendo não hoje na sua vida? Tem alguma coisa aí na sua vida que está um não bem grandão assim? Um não para aquela situação? Talvez tenha uma coisa que você, meu Deus, eu não vejo solução, eu não vejo possibilidade. É, talvez é na sua saúde, talvez é na sua família, talvez é no seu ministério, não sei. Como eu falei no início, talvez é financeiramente, parece impossível você sair dessa situação financeira que você está, parece impossível você hoje ter a sua situação migratória regular nesse lugar. Quantos nãos você tem hoje? Quantos nãos você tem? O mesmo Deus que sustentou o salmista é o Deus que está aqui agora falando para você. Você ainda me louvará, porque eu farei. Eu não sou Deus para que minta. Eu sou um Deus fiel e eu sou o Deus que vou vencer por você cada desafio. Se a sua alma está abatida hoje, hoje é o dia de declarar aí para sua alma. Ainda o louvarei. Fala para sua alma aí, eu o louvarei, eu o louvarei. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês, uma palavra simples hoje, mas uma palavra que para mim ela foi poderosa. Ela foi uma palavra que reacendeu a minha fé, que me reavivou, que me lembrou de que os nãos que eu tenho, ele é apenas uma porta aberta para o sim de Deus. Ele é uma porta aberta para eu ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Como que eu vou ver os milagres de Deus? Como que eu vou viver e testemunhar os milagres de Deus se eu só tenho coisas boas? Se eu não tenho desafios, Rô, na minha vida? Como que eu vou testemunhar de um relacionamento transformador na minha casa se eu nunca passei por os conflitos do meu relacionamento dentro da minha casa? Como que eu vou testemunhar de um milagre se eu nunca passei por um momento de doença onde atacou o meu corpo físico? Como que eu vou provar para as pessoas o meu testemunho se tudo o que eu tenho veio fácil demais?
foi com as minhas mãos, foi com o meu trabalho. Ah, não, a minha casa eu comprei porque eu tinha muito dinheiro no caixa. Não, não foi. A minha casa eu comprei porque o Senhor fez um milagre, né? A minha saúde restaurou porque o Senhor usou os médicos para que ele tivesse sabedoria para estar ali me dando o remédio certo. É, eu passei um desafio com a Alissa. Eu não sei quantas pessoas aqui lembram dessa época. Talvez a Michele, não sei, a Jeane. A Alissa, ela deu uma dor no estômago e ela, tudo que a Alissa comia por 3 meses, era para cima e para baixo. Até hoje, a Alissa tem trauma de comer banana, porque até hoje ela sente que a banana faz mal, não sei por quê. E eu passei 3 meses no hospital com a Alice. Eu conto testemunhos só do autismo do Neita, né? Que o Neita era para ter nascido com síndrome de Down. Mas nesse tempo, tão interessante que ontem eu estava conversando com a Alissa e ela estava relembrando desse tempo em que ela passou mal. Era um, era no intestino dela. Os, os músculos dela estavam comprimindo, sabe? E os médicos queriam, a escola queria que eu desse um diagnóstico, talvez, de ansiedade para a Alissa, levasse para o especialista, psicólogo, essas coisas. E, nossa, eu passei dias no hospital com a Alissa, assim. Eu cheguei a desmaiar lá um dia, porque eles tanto tirando, de tanto furar, assim, a mãozinha dela, já não estava mais conseguindo achar a veia. Aí teve um momento que a mulher ficou meio sem paciência e voou sangue, assim, na hora que ela pegou a veia, e eu, por ver aquele tanto de sangue, eu desmaiei ali na hora. E tava só eu e a Alissa no hospital nesse dia. Mas eu lembro muito bem que entrou um médico no segundo turno. Essa eu já não sei nem quantas vezes mais eu já estava no hospital. Eu sei que eu fiquei de manhã com um turno de médico, aí quando chegou o segundo turno, entrou um japinha lá, parece que era japonês, eu não sei. E ele falou para mim assim: olha, mamãe, eu tenho uma suspeita que é o intestino dela, os músculos que tá contraindo, mas eu não tenho certeza, porque exame nenhum, eu já tinha entrado dentro daquela máquina lá, feito ressonância, eu tinha feito tudo. E a gente não encontra. Mas se a mamãe concordar, eu vou passar um remédio para isso. Eu vou precisar que a mamãe assine, porque é a única coisa que eu posso tentar. E nem médico nenhum tinha tentado alguma coisa. E ele passou, a Alissa tomou esse remédio, gente. E graças a Deus, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a Alissa foi curada. Mas a Alissa emagreceu. Vocês sabem que ela é torinha, né? É igual a mãe dela. A Alissa emagreceu ao ponto de perder as roupas dela em 3 meses. Ela emagreceu muito. E ontem ela estava falando, mamãe, você lembra aquele dia que eu fiquei doente no hospital da minha barriga? Eu se lembro. Você sabia que eu achei que eu ia morrer? Ai, gente. Ai, meu Deus. Ela achou que ela ia morrer, gente, de tanto que ela passou mal. Ela falou assim, porque eu não suportava mais, eu já estava pedindo para Papai do Céu para mim ir pro céu já, porque eu já não suportava mais aquela dor na minha barriga. Olha para você ver na cabecinha dela. E aí ela ontem veio relembrando desse milagre. Então eu queria compartilhar esse pequeno testemunho com você. E eu queria que a gente terminasse orando, né? Eu vou pedir a Fernanda para nos ajudar em oração. E eu queria também abrir para você fazer um pedido de oração, talvez. Antes eu quero só terminar orando para a gente alcançar as pessoas que vão assistir depois no devocional. E aí depois eu vou pedir a Fernanda para continuar a oração, para a gente poder ter um momentinho de oração a mais hoje, tá bom? Pode ser? Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu só acender uma luz aqui que tá ficando escuro, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra.
Eu te agradeço, Pai, porque a Alissa está aqui saudável. O Senhor cumpriu na vida dela um grande milagre. Eu sei que foi o Senhor que mandou aquele médico naquele dia para passar aquele remédio para ela, Pai, porque o Senhor já tinha ouvido a oração, o desespero da alma da Alissa, Pai. Ô Senhor Jesus, tão pequenininha, ela nos ensina tanto, Senhor Jesus. Como ela me abençoou ontem com esse testemunho, com essa lembrança, Pai, eu te louvo pela vida dela. Eu te agradeço pela vida dos nossos filhos, Pai. Senhor Jesus, nós não conhecemos o que passa na alma, no interior dos nossos filhos, Pai. Mas que possa ser como a Alissa, que possa ser o Senhor a esperança deles, que possa ser o Senhor a ser o socorro deles, Paizinho amado. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos sustentar nessa hora. Pai, eu sei que cada mulher que está aqui tem um pedido, cada mulher que está aqui tem um desafio, cada mulher que está aqui tem vários nãos na vida delas, Paizinho amado. Mas eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o sim, que o Senhor possa trazer no coração delas a convicção de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é um Deus que ainda cura a alma, que o Senhor é um Deus que ainda cura o corpo físico, o Senhor é um Deus que ainda abre portas, Paizinho amado, o Senhor é um Deus que rompe barreiras, o Senhor é um Deus que faz milagres, o Senhor é um Deus, Senhor Jesus, que nós temos e teremos e iremos ter prazer de louvar, porque o Senhor é fiel, Pai. Por isso eu te peço que cura a nossa alma nesse momento, lava a nossa alma com esse salmo, com essa palavra, renova a nossa força, a nossa esperança, que nós possamos mais do que nunca confiar em Ti, somente em Ti. Tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo fiel, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu não sei, Pai, como que está o coração, a alma de cada mulher que está me ouvindo nessa noite. Mas e seja o Senhor, Pai, a curar, a tirar toda a perturbação da alma, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, todo o mal que tem tentado roubar a nossa alegria. Em nome de Jesus, jogue por terra todo o espírito que tenta colocar em nós que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não somos merecedoras do teu amor, da tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter nesses dias testemunho de almas curadas, almas restauradas, fortalecidas pelo poder do teu Espírito Santo. Tu és a nossa esperança. Nós colocamos a nossa esperança em ti, pois nós ainda o louvaremos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Abençoa a vida de cada mulher que estiver ouvindo agora a nossa oração, Pai. Nós pedimos em especial pela vida da Clarinha, que vai viajar para mais uma cirurgia. Em nome de Jesus, nós cremos que nós vamos ver a Clarinha correndo, brincando junto com as nossas crianças lá na igreja. Pai, vai ser um grande dia de festa, vai ser um grande dia de testemunho, Pai. Como nós vamos celebrar nesse dia? Sustenta a tia Cris, Senhor. Sustenta o tio Zé, que sustenta essa família, Pai. Encaminha tudo, proteja a estrada, proteja o carro, proteja o apartamento onde eles vão ficar. Ilumina cada médico, cada enfermeiro, que todos possam ter ali, Senhor Jesus, amor, cuidado, respeito. Saber tratar a tia Cris, a Clarinha, o tio Zé, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai na frente com provisão, vai na frente com teu poder, Pai. Em nome de Jesus, proteja, Pai, essa cirurgia, que nós possamos contar testemunho de que o Senhor fez um milagre, como o Senhor já tem feito na vida da Clarinha, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E eu passo